Fala galera, espero que vocês estejam cada vez melhores. Que livrão, né, gente? Mensagens de um amigo, Tony Robbins, comentadas por mim, Humberto Tadeu. Estamos chegando numa lição maravilhosa. Tá gostando? Curte aí o canal, indica para uma galera. Lição 7. Lição 6, que a gente acabou de fazer agora, você acabou de ler aí, eu assisti com a gente, ouvi. Era a questão das perguntas são respostas. Então você acionou um universo aí absurdo. E aí eu falei para vocês, inclusive, lá de Mateus 7,7. Acompanhe o vídeo anterior que eu falo bastante aí das perguntas. Na lição 7, o Tony Robbins começa com o seguinte: bem-vindo ao grande estado de você. A maioria das pessoas compreende que a maneira como nos sentimos em termos emocionais afeta a maneira como nos sentimos em termos físicos. Mas poucos compreendem como o inverso também é verdade. Quando ficamos afetados em termos físicos, o mesmo acontece em termos emocionais. Os dois fatos não podem ser separados. E aí, quando a gente fala aqui da lição 7, eu já coloco logo de cara, movimento. Movimento igual a fé. Isso eu escrevi, depois eu explico por que ao longo do capítulo. Devemos todos compreender que a emoção é criada pelo movimento. Movimento. A maneira como nos movemos muda nosso modo de pensar, sentir e nosso comportamento. O movimento afeta a química do nosso corpo, incluindo tudo, das atividades mais físicas, como correr, bater palmas, pular, aos menores movimentos dos músculos faciais. Eu acabei de fazer uma corrida aqui, 40 minutinhos de esteira, tal, fiz um treininho. Você vai ver que até esse vídeo você deve sentir uma vibração, um movimento diferente meu, porque eu já entrei em movimento. Acabei de chegar. Como uma pessoa deprimida, por exemplo, olha para você. Se algum dia você já se sentiu deprimido, como o seu próprio corpo lhe pareceu? A fim de se sentir deprimido, você precisa usar o seu corpo de uma certa maneira. O que deve fazer com os ombros? Deixá-los pender à frente ou erguê-los? A resposta não é óbvia? Onde está a sua cabeça? Abaixada? E seus olhos? Tem até aqui, ó, uma tirinha aqui do magnífico Peanuts, do Snoopy, aqui com o Charlie Brown, deprimido, de cabeça baixa, ombrinho caído, a postura de alguém que está deprimido, né? Sua respiração é superficial. É preciso algum esforço para ficar deprimido. Você sabe como é a depressão porque já a sentiu em algum momento do passado, não é mesmo? Todos já passamos por isso, até mesmo Charlie Brown. Aqui está o mais interessante. Muitos pesquisadores têm estudado como o corpo pode ser afetado pelas emoções, mas só recentemente se tornaram interessados na maneira como as emoções são afetadas pelo corpo. Um desses estudos concluiu que é tão significativo saber que sorrimos quando nos sentimos bem ou quando estamos felizes, quanto saber que o sorriso desencadeia processos biológicos que nos fazem sentir bem, aumentam o fluxo de sangue para o cérebro e mudam o nível de oxigênio, o nível de estímulo dos mensageiros do cérebro ou neurotransmissores. O mesmo acontece com outras expressões. Põe a sua expressão facial na fisiologia do medo, raiva, desgosto ou surpresa, e é isso o que você vai sentir. Anos atrás, um dos meios mais importantes pelos quais mudei minha vida foi alterar o meu modo de me mover. Como gesticulava, como falava, a princípio, considerei isso uma tolice. Não fazia o menor sentido, mas descobri que ao mudar o movimento do meu corpo, eu enviava uma mensagem ao meu cérebro, através do sistema nervoso, sobre o que esperava de mim mesmo. Comecei a alterar meus sentimentos e estado de espírito. Passei a ter pensamentos mais dinâmicos e a incitar ações mais vigorosas, positivas e agressivas. Mas o segredo foi fazer isso de uma forma consciente e deliberada no início, até que os movimentos pouco familiares se tornaram automáticos. Não era uma encenação, e sim hábitos poderosos e positivos dentro da minha mente e sistema nervoso. Olha que interessante. Isso é óbvio, né? Que o teu estado de espírito afeta o teu corpo, batimento cardíaco, tua expressão, tua postura, tudo, tua respiração e tal.
Agora, o teu movimento faz o inverso também, ele pode afetar o teu estado de espírito. Isso é mágico, né? É incrível. Meus movimentos eram simplesmente cópias do que eu vira outras pessoas fazerem, pessoas bastante confiantes. Só fazia imitá-las como o mesmo tipo de intensidade e força. Isso me proporcionou toda uma perspectiva nova de vida, além de me tornar também muito mais persuasivo. Pude começar a influenciar positivamente não apenas a mim mesmo, mas também meus amigos e colegas de trabalho. Talvez isso pareça simplista demais para você. Modifique a maneira como se move e mudará a sua vida. Mas é absolutamente acurado. Quanto maior a mudança em seus movimentos, maior a mudança em suas emoções e ações no dia a dia. Aqui vai uma sugestão. Na próxima vez que começar a se sentir frustrado, pule por um instante. Sacuda o corpo inteiro, respire fundo, assuma um sorriso sem qualquer motivo e pergunte a si mesmo: o que há de sensacional nisso? O que há de absurdo nisso? O que há de engraçado nisso? Esse problema terá alguma importância daqui a 10 anos? Mudar sua fisiologia e seu foco deixarão você num estado de espírito muito melhor. Com uma nova perspectiva, você pode lidar de uma maneira mais eficaz com qualquer coisa que esteja perturbado. Então, ele se colocou em movimento. E daqui a pouco, no final, eu vou falar um pouquinho como eu penso o movimento, principalmente para você, que de repente fala, você gosta de exercício de movimento, é fácil. Eu não gosto. Não gosto de nada, não gosto de treinar, não gosto. Eu vou dar uma dica para você no final desse capítulo aqui, minha, tá? Pode pensar em alguém que se movimente de uma maneira que você gostaria? Há amigos, parentes, professores, atores, dançarinos, oradores ou outros modelos poderosos que você poderia imitar? Eu acho o Schwarzenegger assim um baita exemplo nisso. Um cara que já passou dos 70 anos e, tem uma mobilidade incrível, na minha opinião. Imagina essa pessoa, mesmo que você não saiba com exatidão como essa pessoa se move ou fala, não poderia projetar uma boa ideia? Suponhamos que você seja um ídolo do futebol americano e acaba de marcar um touchdown na vitória do campeonato anual. Pensando aqui pra gente é o gol da final da Copa do Mundo ou o gol do título do Campeonato Brasileiro. Como andaria? De cabeça baixa, com os ombros caídos? De jeito nenhum, você estaria se pavoneando. Todo o seu corpo diria, eu sou maior, isso mudaria como você se sente e o que faz. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Você vai descobrir que ao se movimentar da mesma maneira que outra pessoa, também passará a ter sentimentos similares. Nesse momento, antes de passar para o próximo capítulo, experimente o seguinte: fique de pé. Enquanto lê essa página, pense no objetivo ou desejo seu, algo que realmente quer que aconteça em sua vida. Enquanto pensa a respeito, comece a esperar por isso. Assuma uma posição que assumiria quando tem esperança, quando não tem certeza se as coisas darão certo. Você espera que dê certo, espera que nada saia errado. Você respira quando não tem certeza, quando apenas acalenta uma esperança. Como o seu rosto parece quando está esperando? Como ficam seus ombros quando está esperando? Para onde se desloca o peso do seu corpo? O que você imagina quando apenas espera que poderá alcançar seu objetivo? Vê dando certo, mas também não dando certo. Experimente agora. Não se limite a ler as páginas desse livro. Então vai lá, ficou em pé, né, e começa a assumir a posição de que as coisas vão dar certo. Como é que você se comporta? Como é que teu corpo fica? Né? É um baita exercício, muito legal. Imagine agora que está preocupado. Comece a se preocupar com o seu objetivo, apenas por alguns momentos, para verificar o que tem de fazer com o seu corpo, o que faz com as mãos ao se preocupar, o que acontece com seus ombros. Há alguma tensão em seu corpo? Reduz ou restringe a respiração? O que acontece com seus músculos faciais? Como sua voz soa quando está preocupado? O que imagina? Vê apenas não dando certo? Vê o pior roteiro possível em sua mente? Assuma esse estado agora e observe o que faz com que seu corpo para se sentir preocupado. Olha a diferença. O estado que o teu corpo fica quando você está com a certeza que as coisas acontecerão da forma mais positiva para você, que você mais gostaria que acontecessem, e quando você faz um outro movimento corporal, tipo de preocupação, de ansiedade, de que as coisas não podem acontecer, não irão acontecer como você espera. Agora, saia desse estado e comece a se sentir certo. Pense em seu objetivo, respire fundo e assuma a posição em que estaria se tivesse certeza absoluta de que você alcançaria seu objetivo. Como ficaria se não houvesse a menor dúvida em sua mente? Qual seria a sua postura? Ponha-se nessa posição agora. Mesmo enquanto lê essas palavras,
Como respiraria? Que tipo de expressão seu rosto assumiria? O que faz com que as mãos, quando tem certeza absoluta de que vai conseguir o que quer? Como é sua postura nesse momento? Muito diferença de esperança e preocupação, não é? Como está distribuído pelo seu corpo de uma maneira equilibrada, se tem certeza absoluta, provavelmente se sente bem plantado e centralizado. O que está projetando? Aposto que não vê dando errado, mas apenas dando certo. Como pode se sentir assim todos os dias? Como, gente, conseguir se sentir assim todo santo dia? Procure pessoas bem-sucedidas e imite a fisiologia da confiança delas, os gestos, a respiração, a maneira de andar. Melhor ainda, modele os movimentos físicos que você usa quando se encontra no auge do estado de espírito ou emoção. Vai descobrir que isso não é apenas um jogo, mas uma maneira de aproveitar a espantosa inteligência existente em cada célula do seu corpo e cérebro. Você semeia as mesmas sementes de movimento e respiração e colherá recompensas similares. E como está fazendo contato com modelos de confiança, sucesso e felicidade, não se limite a observar sua fisiologia, mas também passe a ouvir o que dizem. Escute a estrutura de linguagem e aprenderá a desenvolver 3 pontinhos. Então aqui a gente termina este capítulo, capítulo 7, a lição 7, para poder pular para o próximo capítulo 8. Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre movimento para vocês ainda, daquilo que eu prometi no meio ali do capítulo, da lição. O que acontece? Tem algumas questões que são muito úteis para você que não é habituado ao movimento, não gosta de movimento. Tem essa crença, né? Você estabeleceu lá, que a gente até aprendeu nos capítulos atrás, né? Você acredita, né? Você colocou essa convicção na tua cabeça. Dá para destruir essa convicção também. Algumas coisas que vão ajudar a você mudar essa convicção por uma outra convicção em relação ao movimento. Primeira coisa, qualquer movimento é melhor do que você não fazer nada. Qualquer um. Então assim, se você hoje não faz nada, caminhar, ir até a padaria de tênis, ao invés de carro, qualquer movimento descer a escada do teu condomínio já está valendo. Porque às vezes, uma coisa que eu percebo que atrapalha muito as pessoas, é que a pessoa quer sair da inércia total, às vezes, sedentarismo, ou falta de hábito de ter treino, para querer já entrar numa academia, fazer a matrícula, começar. Às vezes é muito, a distância é muito grande, então qualquer movimento já está válido. É óbvio, se você tiver energia, força, disposição, tempo, para começar uma atividade melhor ainda, mais intensa, ótimo. Mas qualquer atividade, qualquer movimento é válido. Você vê que o Tony aqui no livro, né, na mensagem de um amigo, ele fala até dos movimentos faciais, de um sorriso. Coisas muito simples, entendeu? Que já mudam ali o teu estado de espírito também, te ajudam. Ponto 2, então assim, qualquer movimento. Ponto 2, quando você quer criar o hábito, você quer mudar isso, começar a ter uma atividade física, a se movimentar mais, uma das coisas fundamentais para você é buscar uma atividade que você se apaixone por aquela atividade, que você goste muito. Por exemplo, tem gente que odeia musculação. Eu pessoalmente não gosto muito de academia, não curto ficar lá dentro só levantando peso, não é a minha praia. Tanto que assim, o esporte que tem peso, que eu mais gostei até agora, que tenho mais praticado aí nos últimos 1 ano e meio, com mais intensidade, é o CrossFit, que tem um pouquinho de esportivo também, não é só levantamento de peso. Mas assim, você não gosta de academia, de repente, você não gosta de um levantamento de peso, de um funcional, mas você adora dançar, vai fazer dança, é movimento, tá super valendo, é mega resultado. Ah, não gosto de dançar, meu negócio é exercício outdoor, gosto de caminhar, correr, vai fazer alguma coisa que você sabe que naquele dia que estiver mais frio, aquele dia que você estiver meio desanimado, aquele dia que você não estiver no pico da tua motivação, você vai continuar indo. Isso vai te ajudar muito nisso. Então o segundo ponto é isso. Procura uma atividade que tem muito a ver com você. E tem assim, isso aqui assim, tem sempre uma atividade que vai combinar com você. Talvez você não tenha encontrado ainda. Isso é igual a galera que gosta de tomar vinho, né? Ah, não, vinho, não tem, é que você não achou o teu vinho ainda. Tem um vinho ideal pro teu paladar. Então é isso, você vai achar uma atividade ideal para aquilo que você gosta. Então é dança, musculação, pilates, beach tênis, futebol, caminhada, vôlei. Nossa, gente, o que não falta é atividade, tipos de atividades hoje que são acessíveis tanto em locais pagos, academias e tais, quanto gratuito em locais públicos. Tem todas as possibilidades, até na internet, né? Você pode terminar aqui de assistir essa aula agora, baixar um videozinho aí de alguém fazendo alguma atividade que você gosta, fazer na tua sala mesmo, num quadradinho de 2x2, 1x1, dá pra fazer. Beleza. Ponto 2.
Ponto 3, perdão. Então eu falei do ponto 1 de qualquer atividade, falei do 2 de você escolher a que você mais quer. Se você conseguir e for acessível para você, faça parte de uma comunidade. Uma das coisas que mais integram a gente, que mais fazem com que a gente entre em movimento e se mantenham, é fazer parte de uma comunidade. Por quê? A comunidade vai te dar aquele estímulo extra. Você vai criar uma nova rede de relacionamento, vai conhecer pessoas novas, né? Vai se conectar com mais gente. E aquele dia que você estiver meio desanimado também, ou aquele dia que você não estiver, como eu falei, com pico de motivação, a galera vai te ligar, e aí, o Betão, você não vai vir hoje? Pô, faltou uma semana, o que aconteceu? Não é o professor te enchendo o saco ali, mas teus colegas falando pra você. Então, assim, isso serve pra grupo de corrida, pra galera do CrossFit, serve pra tua turma do tênis. Eu já jogo tênis com uma galera aí de sábado de manhã, pô, quase uma década. Então, é aquela história assim, um entra, outro sai, mas sempre tem umas quatro pessoas que estão sempre ali e tal, e a gente vai um estimulando o outro. Isso é muito poderoso, mas muito poderoso, o senso de comunidade. Então, essas dicas eu trouxe aqui para mim a mais aqui do capítulo, da lição 7, porque tem muito a ver. Beleza, gente? Comenta aí se você está fazendo alguma atividade, se deu certo, se funcionou, se chegou até o final do vídeo, se curtiu, tá bom? E eu vou comentando em cima, porque isso aqui não estou falando só para você, estou falando para mim também. Espero que você esteja gostando e que você vá ficando também cada vez melhor com esse conteúdo aqui do nosso grande Tony Robbins, Mensagens de um Amigo, esse super livro aqui que eu estou comentando para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.